aula para disponibilizar depois. Boa tarde. Então, a gente começa a nossa aula hoje sobre fluidos, né? Matéria da nossa segunda avaliação. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me parar durante a apresentação. A gente vai seguir o capítulo 14 do Fundamentos de Física Rápida, volume 2. Então, meio que como meio motivacional aí, né? Os fluidos estão mais obviamente nas marés, né? No próprio fluido líquido. Tá aí no movimento da água ao cair uma gota e tá na aerodinâmica aí de aeronaves, tanto para aumentar o desempenho quanto para atingir velocidades maiores, né? E aí, para começar a estudar isso, nesse capítulo, nessa primeira sessão, a gente vai estudar a massa específica, que seria a densidade, e como que é o significado da pressão nos fluidos. Então, a gente vai diferenciar fluidos e sólidos, conhecer a relação entre a massa específica, que é a densidade, que relaciona a massa e o volume do material, conhecer a relação entre essa pressão hidrostática, que vai estar envolvida com a força e a área que a força foi aplicada. Então, a gente viu na primeira parte desse curso, né, a parte de mecânica, que estuda o equilíbrio e movimento de corpos, sólidos, líquidos, gasosos, e assim quem provoca esse movimento. No caso de líquidos e gases, que é o que a gente vai trabalhar agora, com esse movimento desses dois tipos de corpos, a gente chama de mecânica dos fluidos, né? Então, ela vai estudar o comportamento dos fluidos em repouso, hidrostática, a gente vai ver essa parte, como que ele se comporta, e depois nós vamos estudar ele em movimento, que seria a parte de hidrodinâmica, que aí vai ter o transporte de uma quantidade de movimento nesses fluidos. Algumas motivações aqui, né? Um iceberg, que em geral, por ele ter uma densidade menor do que a da água líquida, né? Na fase sólida, ele fica somente com a porcentagem dele fora da água, né? E a maior parte do seu corpo fica dentro da água. Vai ter um exercício que eu marquei para vocês, que é para vocês calcularem, de acordo com a densidade dele, qual que seria a fração do volume que fica aqui dentro. Alguns peixes que usam o ar, né, que eles respiram pelas brancas aqui para flutuar e se mover em diferentes alturas dentro do fluido, né? Aqui é a própria água necessária aí para a vida de todos os seres vivos. O coração que bombeia os fluidos também é uma importante peça aí no controle de trocas gasosas do nosso corpo. Aqui está o próprio rio mesmo, né, que tem seus N papéis aí junto com a fauna e flora local. E aí até um fluido turbulento aqui, coloquei o exemplo de um tornado ou tufão, né, que seria quando o fluido está nesse regime que a gente chama de caos. A gente vai estudar o fluido em movimento no regime laminar. A gente vai ver a diferença entre os dois. Outras aplicações dos fluidos, o macaco hidráulico, que a gente vai ver o funcionamento dele na hidrostática, um submarino que também utiliza a entrada e saída de ar para submergir. Aqui, como os fluidos podem até afetar os sólidos, né? Esse aqui é um exemplo de uma ponte que não teve o devido cuidado com a ressonância, né? Que seria quando ela entra em sintonia com o vento que está colidindo ali. E aí, um belo dia, essa ponte, né, começou a se mover num harmônico, igual a gente está vendo aqui, né? Como se fosse um oscilador para um lado e para o outro, né? Oscilando. E aí, obviamente, que ela se partiu, né? Na área de biomédicas aí, né, a gente tem os conta-gotas, os sensores de contagem para medicamento, temos aí tanto nos ares as aeronaves com a sua aerodinâmica, quanto até mesmo a prancha de surf, né, que foi sendo desenvolvida ficando menor, ficando mais leve e deslizando com o atrito, né, esqueci o nome aqui agora, atrás, né, no jet ski, e aí até na bicicleta, o formato do capacete, né, que é feito para melhorar a aerodinâmica e, consequentemente, a velocidade, né, do
do ciclista, né? Aqui é a quilha, né? Então a quilha vai ter tamanhos e posições diferentes de acordo com o de objetivo, né, do esporte do surfista. Então, qual que é a diferença fundamental entre sólido e fluido? Fluido é mole e deformável, sólido é duro e muito pouco deformável. Na linguagem científica, né, a diferença entre eles está relacionada com a estrutura molecular. O sólido, as moléculas sofrem forte força de atração, estão muito próximas uma da outra, então garante que ele tem o seu próprio formato, enquanto no fluido elas têm um certo grau de liberdade, as moléculas entre si, então a força de atração é pequena e não apresenta um formato próprio. Então as moléculas podem sofrer movimentos de rotação, vibração e translação dentro do líquido, né? Então, alguns exemplos que a gente teria aí seria, por exemplo, a própria água, ela tem uma ligação de ponte de hidrogênio, né? H2O, que é uma ligação muito forte, mas uma molécula de água com outra molécula de água tem uma ligação bem fraca, uma atração bem fraca, então ela fica no formato fluido a temperatura e pressão ambiente, né? Outros materiais, né? Como ferro, que vão compartilhar elétrons entre os átomos, né? Durante a ligação sendo covalente, a ligação sendo até iônica também, vai acabar mantendo essa força de atração maior devido a esse compartilhamento, né, de íons ou elétrons para se formar o material em si. Então, os líquidos, eles vão ocupar o recipiente que eles estão, independente do formato, né? Então, ele vai assumir essa forma do recipiente. Ele não resiste, né, à força de cisalhamento. Cisalhamento é essa força paralela à superfície. Então, é como se ele deslizasse sobre si mesmo. Então, ele vai ficar sempre com o seu topo plano, né, em relação à superfície da Terra, né? Apresenta um volume próprio constante e tem resistência à compressão perpendicular à superfície. Então, se você comprimir ele aqui, ele vai ter uma resistência maior do que se você empurrar para as laterais, né? Então, aqui um exemplo do que seria também um objeto com estrutura cristalina ou não, né? Os líquidos não têm estrutura cristalina. O próprio vidro, né, que a gente usa, o vidro das janelas mesmo, né, ele é tido como se fosse um líquido super lento, né? Ao longo dos anos ele está escorrendo e ele não tem estrutura cristalina, né? O próprio óxido de silício aqui, o SiO2, é o vidro, né? Pode ser considerado vidro também, mas ele existe no formato cristalino, que significa que ele tem a sua ligação, tem uma repetição dentro da célula do material. Então a gente pode ver aqui que tem um hexágono, né? Os silícios são os vermelhos, os oxigênios são os sítios azul, e aí se eu estou nesse sítio ou nesse sítio, eu não consigo diferenciar o entorno, pois ele tem uma simetria, né, em torno dessas posições, ou seja, ele tem uma estrutura cristalina periódica. Já o material não cristalino, que é o líquido, ou o próprio vidro no formato desses das janelas que a gente compra, ele não vai ter um formato específico, ele vai ter um formato, igual está aqui, né, não cristalino, não reprodutivo, dentro da sua própria unidade, né? Os gases e vapores já apresentam forças de atração entre moléculas praticamente desprezível, né? Em geral, os gases eles já vão estar, principalmente se forem os gases nobres, né? Eles já vão estar com sua ligação completa. Não apresenta nem formato nem volume próprio. Eles ocupam, em geral, todo o recipiente que para eles, né? Por exemplo, uma sala. E entrando agora na parte da determinação das características dos fluidos, né? Uma característica que é importante seria a massa específica, né? Ou, como vocês já podem ter visto na química, talvez, a densidade, e ela é definida pela massa sobre o volume. Então, você quer saber a densidade de um material, você pesa esse material para você tirar a massa. Se esse material for um sólido geométrico, regular, você consegue medir as dimensões, comprimento, largura, altura, e aí você tem volume, e aí a massa total sobre o volume total vai ser a densidade desse material. E cada elemento na natureza tem uma densidade específica. Então você pode até identificar o tipo de material através da densidade, né? Então aqui está um exemplo
de um pedaço de madeira. Ele está aqui marcando, vamos supor, 4 newtons, né? Vamos falar que cada tracinho desse aqui é 1 newton. Então, está com 4 newtons de força aqui, né? Peso, né? Devido à massa dele. E um bloquinho de ferro com um volume bem menor possui a mesma força-peso. Então, ou seja, a massa sobre volume desse objeto à direita é um valor maior, a densidade, do que o da madeira, para ter a mesma força-peso, né? Aqui, pode falar, Esther. É porque coloca variação na fórmula, tipo, variação da massa dividido por variação do volume. Como assim? Porque, por exemplo, dependendo aqui para o sólido geométrico regular, né, igual eu falei, você pode ir lá medir com a régua as dimensões do volume. Mas vamos supor que você tem um líquido. Você não precisa usar todo o líquido para você medir a densidade dele. Então, você pode ir lá, por exemplo, com uma seringa, pegar uma porção dessa massa, que seria um delta M, né, uma variação dessa massa que você encheu a seringa. Aí você olha na seringa qual que é a variação do volume que você preencheu ela, e aí você teria a densidade por uma porção do material e não pelo todo. Não é mais para isso, tá? Então você poderia pegar uma parte do material, porque aqui a gente vai considerar que os materiais, né, vão ser contínuos e homogêneos. Então é só por isso que tem o ΔM e o ΔV, né? Na teoria, né, eu cheguei a tentar explicar esse processo também um pouco na época da Física 1, né? Em geral, para você chegar na dedução total também, igual ele está sugerindo aqui, né, você teria que fazer o limite de um volume muito pequeno para você encontrar a densidade específica daquele pontinho no espaço. Mas como a gente vai considerar durante esse curso que o material é homogêneo, qualquer parte da massa sobre qualquer parte do volume que você tirou vai dar o mesmo valor. Então, vocês vão usar basicamente que a densidade é a massa sobre o volume. Tá? Então, essa massa específica, né, ou densidade, é uma grandeza escalar, porque ela não tem direção. Ela é um valor, e aí, como aqui o próprio fala, né, ela vai ser o quilograma por metro cúbico, ou, em geral, pode-se usar também grama por centímetro cúbico. Então, a unidade de massa específica, pelo menos no sistema internacional, é o quilograma por metro cúbico. Vamos ver as massas específicas de alguns fluidos aqui, né? Então, a água, a 4 graus, tem uma massa de 1.000 quilogramas por metro cúbico. A água do mar, ela é um pouco mais densa, por isso que a gente flutua mais fácil no mar do que na água da piscina, né? A gente vai ver isso depois na parte do empuxo. Então, ela tem aí 1022 a 1030. O ar atmosférico praticamente não tem densidade, né? Muito baixa, 1,29. A gente vê que se aumentar a temperatura, a densidade do ar cai. O mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente, já tem um fator de 13.000 vezes mais denso do que a água, e o petróleo menos denso, né, do que a própria água, por isso que quando a gente tem um vazamento de petróleo, você, em geral, vê as manchas negras sobre a superfície do mar, que ainda chega a ser a mais denso. Aqui é como que é feita a transformação de quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Então, para sair de quilo por metro cúbico e ir para grama por centímetro cúbico, é só dividir por 1.000. Então, dividiu por 1.000, você chega no fator da escala, né? É isso que está mostrando aqui. Então, 1 grama por centímetro cúbico é 1.000 quilogramas por metro cúbico, e 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico é igual a 1 quilo por metro cúbico. Aqui um exemplo para mostrar como que o mercúrio, né, que é 13 vezes mais denso que a água, ocupa um volume 13 vezes menor para ter a mesma força-peso, ou a mesma massa, né, no final. Existe uma variação da densidade com a temperatura, que obedece a essa lei de potência. Isso aqui eu coloquei só como curiosidade, tá? Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que o gelo ele é menos denso do que a água no estado líquido. Então é por isso que você joga um gelo num copo, ele flutua, né? E isso é o que mantém, vamos falar assim, né, a vida nos mares e rios, porque quando ele está no estado de congelamento, em geral, né, o gelo está em formato de gelo, né? Ele vai ele vai ficar na parte superior do rio ou do mar,
e vai fazer um isolamento térmico para abaixo daquilo ali não congelar, né? E aí os animais vão conseguir sobreviver ali a 4 graus aí, né? Onde a densidade vai ser maior do que a da água a 0 graus. Né? Então, a densidade a 4 graus é ligeiramente maior do que a da água a 0. Então, a 0 ela vai ficar sobre a água e vai isolá-la termicamente e não vai deixar congelar tudo para congelar os animais que estão ali. E os animais sobrevivem de boa com 4 ou mais de temperatura que tiver. Porque está em líquido, né? Temperatura líquida. Então, essa aqui é mais uma curiosidade para mostrar essa característica da água especificamente, né? Então a gente vai para a definição agora da pressão, né? Uma forma da gente tentar entender ela, porque uma faca afiada corta melhor que uma faca que não está afiada, né? Então a resposta seria que a faca afiada ela tem uma lâmina que está com uma área de contato muito fina com a superfície. Então dessa forma, quanto menor for a área de corte, né? Quando você está ali fazendo afiando, né? Na verdade, você está desbastando lateralmente a faca e diminuindo bastante aquela região do corte, né? Com isso, se aumenta a pressão e consegue cortar de uma forma mais fácil, né? Então, quando uma força é aplicada sobre uma certa área, a gente tem uma pressão. Então, matematicamente, né, a pressão é definida como sendo a força por unidade de área. Então, vamos supor que eu tenho uma força aplicada perpendicular a essa superfície, que tem uma área a pressão que a superfície está sofrendo é a força por unidade de área. A força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados, então fica newton por metro quadrado, que no sistema internacional é chamado de Pascal ou PA, né? Simplificado, né? Escrito como PA. Peraí, repete essa parte aí. O quê? Pascal, o final? Não, explica esse negócio de pressão. A pressão é definida como força por unidade de área. Então, vamos supor que eu fiz aqui 10 newtons de força numa área de 1 metro quadrado. Qual que foi a pressão que eu fiz sobre a superfície? 10 newtons dividido por 1 metro quadrado, eu fiz 10 pascal de força. De força não, de pressão, desculpa. Ou seja, quando a gente pega a faca e afia ela, nós estamos diminuindo a área de contato. Ao diminuir a área de contato, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta sobre o objeto, acaba aumentando o corte naquela linha que você passou a faca, sem você precisar aumentar a força. Né? Então, a definição seria essa. Mas a pressão, ela é uma medida macroscópica, né? Microscopicamente, o que está acontecendo para a gente sentir uma pressão? Por exemplo, a gente está aqui aqui em Belo Horizonte ou Montes Claros aí, é X acima do nível do mar, e aí você está sentindo uma pressão de um ATM. O que significa isso? A gente tem ar, né? Igual a gente viu aqui na nossa atmosfera, essas moléculas de ar estão colidindo contra a nossa pele numa velocidade muito grande e a todo momento. Então, microscopicamente, ocorre a colisão de moléculas de ar na nossa pele. Macroscopicamente, a gente sente a pressão de uma atmosfera. A gente vai ver daqui a pouco a relação da pressão em atmosfera com a pressão em Pascal e com a pressão em libras, que é aquela que a gente, em PSI, né? Que é aquela que a gente enche no posto de gasolina. Mas basicamente seria isso, né? Então, podemos imaginar intuitivamente, quando eu estou indo cada vez mais alto para o espaço, o que está acontecendo com a quantidade de ar? Está diminuindo, né? O ar vai ficando rarefeito e por causa né, vão ficando os gases menos densos, né? Hélio, ozônio, então vai ter menos moléculas de ar lá na alta da atmosfera. Se tem menos moléculas de ar, tem menos colisão com a nossa pele, significa que a pressão ela vai cair. E aí, se você está afundando agora dentro de um oceano, dentro de um rio, à medida que você vai aumentando, né, a sua altura ali para dentro da superfície, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Aí por que ela aumenta? À medida que você está descendo, você tem uma coluna de água sobre a sua cabeça, e essa coluna de água sobre a sua cabeça está realizando uma força por unidade de área que vai gerar um aumento de pressão. Então, basicamente, a gente vai ver matematicamente isso, mas seria essa
as definições. Tá? Então, aqui nesse caso, pressão é força sobre área, eu tenho aqui um líquido que está com um êmbolo, eu venho cá e coloco um peso, né, sobre esse êmbolo, e aí eu comprimo esse líquido. O que acontece? Essa força-peso que eu coloquei, ela está dando uma pressão nesse fluido, que é o quê? A força-peso dividido pela área de seção do pistão aí, né, que está empurrando para baixo. E aí, quando você tem um ganho de pressão, igual aqui, né, gerado por uma força externa, essa pressão ela vai se distribuir em todos os pontos do seu fluido. Então, todos os pontos vão sofrer uma variação de pressão igual a essa variação de pressão externa. E a gente poderia fazer um sensor de pressão para medir isso, por exemplo, mecânico, usando uma mola e um pistãozinho. Então, eu tenho aqui um gás no recipiente, eu coloco meu sensor, que é uma mola, com um pistão que se move livremente, e aí, de acordo com a quantidade de moléculas que eu tenho aqui, elas vão estar colidindo contra esse pistão e vão estar empurrando ele para baixo. E aí eu consigo medir qual que seria a deformação que sofreu esse pistão, e com essa deformação, que seria gerada por uma força, né, da colisão das partículas, dividido pela área, eu teria pressão no meu recipiente. Seria essa a ideia. Aí, lá na termodinâmica, vocês devem ter visto que para um recipiente, por exemplo, fechado, de volume constante, se você aumentar a temperatura, aumenta a pressão, né? É aquele PV igual a nRT, né? A pressão está de um lado da igualdade, a temperatura está do outro. Se você aumentar a temperatura, manter o volume, aumenta a pressão. Por quê? Microscopicamente, na hora que eu aumento a temperatura aqui, eu estou dando energia cinética para as moléculas do gás ou do fluido. E aí essa energia das moléculas do gás vão fazer com que aumente a agitação térmica e que eles se movam com mais velocidade e começam a colidir com maior frequência e com maior velocidade nas paredes do recipiente, consequentemente no sensor de pressão, que vai perceber um aumento de pressão. Então, basicamente é isso. Então, observando experimentalmente com fluido em repouso, a pressão tem o mesmo valor num certo ponto, em qual que seja a orientação do sensor. Então, se você parou com o sensor dentro de um fluido, você pode girar o sensor, que ele vai medir em torno daquele ponto a mesma pressão. Ou seja, a pressão é uma grandeza escalar, ela não tem direção. Mesmo sendo força por unidade de área, direção, mas a pressão não. A unidade da pressão no SI é Pascal, PA, mas muitas vezes o livro vai usar a atmosfera. Torr é um pouco mais difícil de vocês verem utilizando no dia a dia, né? Mas a libra por polegada quadrada, que é o PSI, vocês estão acostumados a usar para encher um pneu de bicicleta, encher um pneu de carro, e vai ter uma correlação entre eles. Então, um ATM é basicamente 10 a 5 Pascal, que equivale a 760 Torr, que vale 14,7 PSI, ou libra por polegada quadrada. Então, qualquer problema que vocês tiverem que não estiver em Pascal, vocês podem usar essa transformação, multiplicando por 1, igual a gente aprendeu na primeira parte desse curso. Vamos fazer um exercício exemplo aqui. A gente está numa sala de 4,2 metros de comprimento por 3,5 de largura e 2,4 de altura, então a gente tem um volume da sala. Qual seria o peso do ar nessa sala se a pressão do ar é de 1 atm? Então, a gente começa descrevendo, né, a massa, né, o peso. Para saber o peso dessa sala, a gente precisa saber a massa. Para saber a massa, a gente tem que saber a densidade e o volume. Então, reescrevendo a equação, né, o peso, né, dessa sala, né, do ar na sala é mg, eu posso descrever a massa como sendo a densidade do ar vezes o volume da sala. Então, substituindo a densidade do ar, 1,21 kg por metro cúbico, lá naquela tabela lá que a gente viu nas densidades de fluidos, né? Tava lá o ar, né? Mais ou menos esse valor. Aqui é o volume da sala e aqui é a aceleração da gravidade. Então, a gente calcula que o peso que o ar que está ocupando uma sala de 3,5 por 4,2 por 2,4 é de 420 newtons. Então, a segunda parte, então esse valor corresponde ao peso de 110 latas de refrigerante. Tá? Qual que seria, então, o módulo da força
que a atmosfera exerce de cima para baixo sobre a cabeça de uma pessoa que tem uma área de ordem de 0,04 metros quadrados. Então, a pressão atmosférica, né, que a gente está sofrendo, seria, né, em tese, por essa colisão, por essa coluna de ar que está sobre nossa cabeça. Então, se a gente fizer essa conta, qual que seria a pressão? A gente tem que saber a força que está atuando na área de 0,04 metros quadrados, que é a área da nossa cabeça. Então, utilizando a pressão de 1 atm e a área de 0,04 metros quadrados, a gente isola a força. Aqui é uma transformação de atm para Pascal, né? Então está multiplicando por 1 aqui, aí corta o atm com atm, e a gente chega que a nossa cabeça sofre uma força de 4 kN. Tá? Então essa força considerável é igual ao peso da coluna de ar acima da nossa cabeça, que vai até o limite da atmosfera terrestre. Vamos começar agora, depois das definições de pressão e densidade, o estudo dos fluidos em repouso. Né? O objetivo vai ser entender o que é uma pressão hidrostática, como se ela se relaciona com a massa e a altura abaixo ou acima de um nível de referência, saber a diferença entre a pressão total e a pressão manométrica. Então, vamos começar com a pressão hidrostática, né? Então, a pressão hidrostática é uma pressão que acontece com líquidos, fluidos em repouso, como, por exemplo, o ar e a água de uma piscina, tá? Eu vou deduzir aqui, já está até escrito aqui, que eu provavelmente fiz na última aula, a gente vai deduzir essa equação da pressão, e aí depois a gente vai simplificar ela para entender de uma forma mais simples, né? Então, primeiro momento aqui eu tenho um recipiente, e aí eu faço um cilindro imaginário nesse recipiente. Então, eu criei aqui um cilindro que está com uma altura y1 abaixo da superfície da água, e uma altura abaixo de y1 de y2, ambas com a mesma área A. E agora eu vou fazer quais são as forças que estão atuando sobre essa área A superior e sobre essa área A inferior. Então, a gente pode ver que na área superior, né, nessa área, na altura de y1, a gente tem uma força F1. De onde é que vem essa força F1? Ela vem da massa de água que está sobre essa superfície. Então, essa massa de água que está acima do nosso cilindro está gerando uma força F1 para baixo. A gente tem uma força em relação ao fundo de Y2, né, que seria esse cilindro, essa base circular aqui de baixo, e essa base circular, ela está sendo pressionada por cima, e ela vai fazer uma força normal na direção de cima, que vai ser F2. E esse cilindro imaginário, ele tem uma força-peso também, que vai estar, obviamente, fazendo uma força para baixo. Então, na hora que a gente for fazer os equilíbrios das forças, né, a gente tem a força 1 do peso da coluna de água acima do cilindro, mais a força mg, que é o próprio peso do cilindro para baixo, está nessa figura C, e temos em equilíbrio a força 2, que é a força normal à superfície de contato no nível Y2. Se não existisse essa força normal, esse cilindro estaria se movendo para baixo, né? Então, se o cilindro está parado no meio do recipiente, você tem que ter um equilíbrio dessas forças. Então, eu posso escrever que a força 1 mais a força da gravidade do cilindro tem que ser igual à força 2. E aí eu vou escrever agora essas forças em termos de pressão. Então, a gente viu que pressão é força sobre área, eu posso descrever a força como sendo pressão vezes área. Tá? Então, onde tem a força 1, eu vou ter a pressão no nível 1 vezes a área, aonde eu tenho a força 2, eu tenho a pressão no nível 2 vezes a área, e aonde eu tenho a força peso, eu teria a massa vezes a gravidade. Como é um fluido, eu vou trabalhar com a densidade vezes o volume vezes a gravidade. O volume eu vou dividir na área da base do cilindro, né, que é a área A, é o A que está aqui, mais a diferença da altura Y1 para Y2, que seria uma altura H, né, que esse cilindro vai ter. Aí a gente pode ver aqui pela equação que a gente pode cortar as áreas. Cortando as áreas, a gente descobre que a pressão no nível 2 ela é igual à pressão no nível 1 mais o peso dessa coluna de líquido ρGH.
Então, nesses equilíbrios de Peraí, forças, volta, repete. Eu não sim. entendi a lógica desse cálculo. Qual parte? Eu não entendi como que você chegou nesse resultado. A parte da força aqui, você entendeu? Não. Você entendeu o quê? Do zero ou da parte da força para pressão? Posso fazer aqui de novo? Só para... É para repetir tudo? Só para eu saber. Pode repetir. Então, aqui, ó, eu até apaguei para ficar direitinho. Assim vai. Tá dando para enxergar aí? Tá, né? Então, aqui é o nosso cilindro imaginário. Ó. Cria um cilindro imaginário aqui. Tá? Um cilindrozinho imaginário. Onde aqui em cima tem uma área A. Aqui em cima tem uma área A. E aqui tem uma altura que a gente está chamando de H, que é a diferença das alturas. Então, esse cilindro imaginário, ele é um cilindro que está parado ali. Ele está parado, então ele está em equilíbrio. Significa que as forças que estão atuando dentro desse cilindro, dentro do fluido, elas se anulam. E quais são essas forças? Sobre o topo do cilindro, que seria essa figura de cá, eu tenho o peso dessa coluna daqui, ó. Eu tenho uma coluna de água aqui em cima, e essa coluna faz essa força 1 aqui. Beleza? É o primeiro cara que está atuando. Vamos pular para o 3 aqui, depois a gente vai para o 2. Quem mais está atuando em relação a esse cilindro? O próprio cilindro tem um volume que está aqui dentro dele. E esse volume tem uma força-peso que está para baixo. Então, a gente tem na superfície Y2, que é o contato entre essas duas superfícies, o peso da coluna de água acima do Y1 e o próprio peso do cilindro. E aí, quem que vai estar fazendo, né, um equilíbrio, né, para zerar essas forças e esse cilindro não descer? Porque se eu tiver só F1 e só a força-peso, eu tenho duas forças para baixo, e esse cilindro todo que está em cima, ele ia começar a descer para baixo. Mas por que ele está parado e ele não desce? Porque eu vou ter nessa superfície, na altura Y2, uma força normal para cima, F2, que vai fazer um equilíbrio com essas duas forças. Então, começa aqui F2, que é essa força que está para cima, tem que ser igual a F1 mais, né, mg. Entendido até aqui? O que significa mg mesmo? É massa vezes gravidade? Isso, é a força-peso. Isso aqui é a força-peso. Ah, ok. A força-peso desse cilindro, do líquido que está aqui nesse cilindro. Aqui, essa força F1 também é a força-peso desse cilindro aqui. Só que a gente vai descrever ela em termos de pressão, só isso. Então, a gente viu agora, né, que a pressão ela pode ser escrita como força por unidade de área. Então, eu vou descrever a minha força como sendo a pressão vezes a área. Então, aonde eu tenho a força 2, ou seja, essa força, né, da superfície no nível 2, eu vou ter P2 vezes a área, porque é a pressão nesse nível. Aonde eu tenho a força 1, eu vou ter a pressão no nível 1, no nível Y1, vezes a área. E aqui, onde seria a força-peso, como é um fluido, em vez de eu descrever a massa, é mais fácil eu descrever, em vez da massa, eu colocar a densidade vezes o volume. A gente viu que a densidade, ou que ele chama de massa, esqueci o nome que ele chama aqui, massa alguma coisa, que é a densidade, a gente viu que ela é... Hã? Desculpa? Massa específica. Massa específica é a massa sobre o volume. Então, eu posso descrever a minha massa, né, como sendo a densidade vezes o volume. Então, aonde está a massa, eu vou multiplicar, eu vou usar a densidade da água, ou a densidade do meu fluido e o volume, né, não precisa necessariamente ser água, e aqui a gravidade. Só que como que eu posso descrever esse volume? Esse volume daqui é o volume do cilindro, que é a força-peso do cilindro. Então, ele vai ser base vezes altura. A base é A altura é H, que é a diferença dos Y. Né? Então, aqui vai ficar ρAHG. Aí a gente pode ver que vai cortar agora. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente pode ver que a área vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui. E a gente chega na expressão que a pressão no nível 2
ela é igual a pressão no nível 1 mais ρGH, mais o peso desse cilindro. Essa seria a pressão gerada pelo peso desse cilindro. Deu para entender? Só essa última parte, como é que você transformou a densidade nessa... Por que você fez com a densidade? A densidade continua aqui, né? A massa virou densidade vezes volume. A densidade não é a massa sobre o volume? Então, a massa é a densidade vezes o volume. Aí a densidade vai entrar a densidade do fluido, o volume que eu abri como sendo a área vezes a altura. A área aqui da base do cilindro vezes a altura. Aí cortou a área da base com a área de P1 e P2, e aí ficou P2 igual a P1 mais ρHG. Entendeu? Ok. Aí agora a gente poderia simplificar um pouco mais. Como? Eu estou colocando aqui, ó, P1 como sendo P2 e P1 como sendo no meio, né, do nosso fluido. Só que para simplificar, nós poderíamos transformar P1, por exemplo, poderia vir aqui para a superfície, para essa superfície aqui. Ó. Em vez do nosso Y1 ser aqui, se nosso Y1, né, fosse igual a 0, né, fosse aqui, e aí para cá a gente teria uma altura H para o nosso Y2, né, ou um certo Y, né, vamos colocar aqui qualquer aqui embaixo, ou para um certo valor, né, abaixo da superfície. Aí o que vai acontecer? A pressão nesse nível daqui é 0, não tem nenhum peso aqui em cima, né? Então a gente conseguiria descrever a pressão abaixo de um nível de um fluido como sendo o ρGH. É lógico que se aqui em cima eu tiver ar, pode ser que entre aqui a pressão atmosférica, né? Aqui em cima que vai estar sobre essa superfície. Mas considerando que não tenha nada aqui em cima e que a gente está na superfície do fluido, seria o próprio ρGH. Só um minuto. Aqui. Essas anotações vão ficar. Pode perguntar, Esther? Sim. No caso, por exemplo, se tivesse a pressão atmosférica, eu ia somar a pressão. Isso, tá até aqui, ó. Foi exatamente isso que você perguntou. Aí aqui foi até bom colocar o P0 lá, porque sempre vai ter a pressão atmosférica, né? É verdade. Dificilmente você vai estar num vácuo e não vai ter nada aqui em cima, né? Vamos colocar aqui. Aí entraria a pressão. P1 seria a própria pressão atmosférica, mais ρGH. Então aqui em cima, né? Teria a pressão atmosférica. Esse outro slide vai estar praticamente resumindo essa conta que a gente fez e, né, colocando o Y como sendo a superfície do topo, P0 é a pressão atmosférica. Então, a pressão hidrostática de um fluido, dentro de um fluido, é igual à pressão atmosférica que está fora do fluido, mais o peso da coluna de água que está sobre essa altura que você está olhando, que vai ser calculada através de ρGH. Tá? Isso aqui seria o peso da coluna. Só como a gente fez o peso da coluna por unidade de área, virou só o ρGH, que é a pressão. Tá bom? Você pode identificar o ρGH como sendo o peso da coluna de água acima daquele nível que você está olhando por unidade de área. Né? Então, a pressão num ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade, mas não da dimensão do fluido ou do recipiente. Tá? Então, essa pressão que a gente está calculando na 14.8, né, que é essa pressão com P0, a gente chama ele de pressão absoluta, porque entra nessa pressão a pressão atmosférica. Se a gente tirasse o fator pressão atmosférica, a gente estaria chamando de pressão manométrica. Tá? Então, a gente pode usar também essa mesma expressão para calcular a pressão atmosférica em relação a uma altura acima do nível do mar. E aí, como eu falei com vocês, né? O que acontece quando você está indo acima do nível do mar?
está diminuindo a quantidade de gases. Então, se está diminuindo a quantidade de gases, diminui, consequentemente, a quantidade de colisão dessas moléculas com o nosso corpo, o que diminui macroscopicamente a medida da pressão. Então, quando a gente for usar para o nível da superfície da água para a atmosfera, a gente vai trocar o sinal por menos, porque ele vai estar diminuindo em relação à pressão atmosférica, porque vai estar caindo a pressão, e vai cair com a mesma equação ρgd, onde d é a altitude. Quanto que vale a pressão atmosférica? Esse foi um experimento que o Torricelli fez. Então, ele pegou um becker, né, com 1 metro de tamanho e colocou, encheu ele de mercúrio líquido, né, e aí virou esse mercúrio sobre uma superfície, né, que tinha um volume cheio de mercúrio, né, e aí ele reparou que ao virar esse mercúrio, esse becker sobre essa superfície, cai um certo nível a quantidade de mercúrio, mas não chega no mesmo nível da superfície. Então, como estava cheio antes, aqui a gente sabe que tem vácuo, porque não tinha antes molécula de ar, então não tem atmosfera aqui em cima, né? Não tem nenhuma pressão, é vácuo, né? A ausência completa de matéria seria pressão zero ou vácuo absoluto, né? E como que ele descobriu o valor medido da pressão atmosférica? Se a gente for seguir aquela regra de que no mesmo nível no fluido, todos os pontos têm a mesma pressão, né, na mesma altura, então eu posso pegar essa altura exatamente da superfície, ó, e nessa altura da superfície eu tenho do lado esquerdo a pressão atmosférica, e eu tenho nesse ponto dentro do becker a pressão gerada por essa coluna de mercúrio. Então, se eu souber qual que é o valor da pressão dessa coluna de mercúrio, ρgH, eu sei o valor da pressão atmosférica. E foi assim que ele fez. E se ele tivesse feito isso com a água, para ela equilibrar com a pressão atmosférica, ela precisaria de 10 metros de coluna de água para isso. Então, na época, nem foi feito dessa forma, foi feito com o mercúrio mesmo. Então, ao determinar a altura da coluna de mercúrio, que era 76 centímetros, ele sabia que esses 76 centímetros, vezes usando o ρgH, era o valor da pressão atmosférica. Então, foi assim que foi calculado a pressão atmosférica, que chegou ao seu valor de 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, que é o que é utilizado, né? Então, só para mostrar, ilustrar isso, né? A ideia também é que se você tiver um fluido com vaso comunicante, todos vão ficar à mesma altura, e a pressão no mesmo nível aqui, ó, é a mesma, independente do formato desse fluido, do recipiente que está o fluido, né? Deixa eu sair aqui para fazer mostrar para vocês uma coisa. A gente tem um simulador que vocês podem usar aí. Eu vou colocar o link lá para vocês depois na turma lá. Igual a gente usou o simulador de ótica, a gente tem um simulador que mede pressão em fluidos em diferentes recipientes, né? Então, você pode vir aqui abrir a torneira, o tanto que você quiser aí, e aí você tem um medidor de pressão. Então, aqui fora, ó, ele está medindo pressão atmosférica, 101,3 kPa. Ó, se eu for subir na atmosférica, ó, subir na atmosfera, você consegue ver que a pressão está caindo, como tem que ser, porque está diminuindo a densidade do ar, então está caindo pouco porque eu estou subindo pouco, né? E à medida que eu for entrando dentro do líquido, ó, a pressão vai aumentando. Então aqui fora continua sendo a pressão atmosférica, e aqui em cima já é a pressão respeitando aquele ρgH, né? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então lá começa no 104 e vai até 120. E se eu pegar dois pontos quaisquer, ó, independente... Vamos pegar uma régua aqui, acho que tem régua. Vou criar uma régua deitada, será que tem? Aí, ó, pronto. Se eu pegar o mesmo nível, a mesma altura, aqui, ó, 2 metros abaixo da superfície, vou até encher aqui, ó. Olha lá, a pressão aumentou. Ó, pra você ver, se eu esvaziar, a pressão cai, ó, porque está diminuindo o peso da coluna de água acima do sensor, e se eu aumentar, a pressão aumenta. Então, se eu pegar a mesma altura que é 2 metros, independente do recipiente ter a boca larga ou a boca reduzida,
ambos vão medir o mesmo valor na mesma altura. Então, independente disso, a altura é sempre a mesma, né? E por ter um vaso comunicante, eles sempre vão ter a mesma altura dos dois lados. Nunca um lado vai ficar mais cheio que o outro. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Vou voltar. Então, um exercício para vocês treinarem o que viram. A figura mostra 4 recipientes de azeite. Ordene-os de acordo com a pressão na profundidade H, começando pela maior. Esses recipientes aí, qual que vocês acham que teria maior pressão na altura H, abaixo da superfície dos 4 aí, né, que estão à mesma altura inicial? Mesmo nível inicial, né? O que vocês acham? Alguém respondeu aí? São todas iguais? São todas iguais, exatamente, porque eles têm a mesma altura, né? É o que a gente acabou de ver no sensor de pressão ali. Então, a pressão é igual nos 4, pois ela depende apenas da altura H, e é a mesma em todos os casos, e eles estão com a mesma altura aqui. Mesmo que o fundo não termine no mesmo ponto, né, o que importa é a coluna de ar, água ou ar, acima de onde você está olhando a pressão. Né, e a coluna é exatamente a mesma. Esse exercício já é para dedução da densidade de um óleo desconhecido, de um fluido desconhecido, utilizando a água, que é um fluido conhecido, e um tubo em U, né, que poderia ser uma mangueira transparente. Então, primeiro essa mangueira foi enchida com a água, depois foi colocado esse óleo desse lado, e aí foi feito esse formato de U, e aí foi marcado essas distâncias. Então, ele vai passar para a gente que a densidade da água é 998, conhecida, a altura L, que é a altura da coluna de água, a partir desse ponto da interface aqui, ó, é de 135 milímetros, e que o óleo ele está um pouco acima da coluna de água, que é L mais D, onde D é 12,13 milímetros. Então, a ideia é qual que seria a massa específica do óleo. Então, nós vamos usar aquela mesma ideia que o Torricelli fez, de que num certo mesmo nível, no mesmo fluido, a pressão tem que ser igual. Então, qual que é o mesmo nível que a gente tem no mesmo fluido? É a interface. Então, aqui onde eu tenho a interface óleo e água, tem que ter a mesma pressão do que esse lado de cá, que eu tenho só água. E aí, eu vou montar a equação, então, né? Colocando os termos dos dois lados. Então, do lado da interface, o que eu tenho aqui, que está contribuindo para a pressão aqui? Eu tenho o peso dessa coluna de óleo, que é a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura L mais D, e a pressão atmosférica aqui em cima, porque esse tubo está aberto. Do lado de cá, né, da interface água aqui, né, quem que eu vou ter contribuindo para a minha pressão aqui? O peso dessa coluna de água mais a pressão atmosférica. O peso dessa coluna de água, ela vai ser, né, a densidade da água vezes a gravidade vezes o tamanho L. Então, do lado da água, né, eu tenho P0 mais ρgl, onde ρ é a densidade da água e L é a altura da coluna de água, e do lado esquerdo aqui, onde eu tenho o óleo, eu tenho a pressão atmosférica mais a densidade do óleo que eu quero descobrir, vezes a gravidade, vezes a altura L mais D. Se eu isolar, então, a densidade do óleo, eu vejo que a densidade do óleo vai ser igual à densidade da água, vezes L, que é o comprimento, dividido por L mais D. Substituindo, a gente chega no resultado de 915 kg por metro cúbico, como sendo a massa específica ou densidade do nosso óleo. Tá? E nesse caso, né, a gente pode ver que não depende da pressão atmosférica, porque ela está atuando dos dois lados. Né? Então, a pressão atmosférica se anula.
vamos para os medidores de pressão. Então, a ideia é saber como que um barômetro mede a pressão atmosférica, mas basicamente a gente já viu o barômetro no experimento de Torricelli, é um tipo de barômetro, e saber como que um barômetro de tubo aberto pode medir a pressão manométrica de um gás. Quando ele fala de pressão manométrica, é sem o efeito da pressão atmosférica. Então, a gente vai ver aqui nessa figura 2 barômetros de mercúrio e eles estão, nesse caso, eles podem ser utilizados para determinar, por exemplo, a pressão atmosférica. Então, a ideia do barômetro de mercúrio é que, através da altura da coluna de líquido acima da superfície, você usa ρGH para descobrir, nesse caso, né, qual que seria o valor que a pressão atmosférica, que está aqui fora, está se comunicando com esse líquido para manter essa coluna aqui nessa altura. E é independente do formato, né, como a gente pode ver, a altura vai ser a mesma para cada líquido que você usar. Então, se eu usar aqui mercúrio e aqui mercúrio, mesmo que tendo um volume maior, vai ter que preencher todo mundo e eles vão ficar no mesmo nível. Então, a coluna da altura de mercúrio é a única variável naquele membro, a área da seção não influi, e a gente vê que a altura da coluna de mercúrio vai ser igual à pressão se a gente falar que G não varia, né, ao longo da altura. E a gente considera que ele é fixo realmente para alturas baixas, né? O G só vai cair um pouquinho lá para X quilômetros acima do nível do mar. E ele considerou que a temperatura do mercúrio de 0 graus. A pressão manométrica é proporcional à diferença de altura entre duas interfaces. Então, a pressão manométrica ela seria a pressão que está dentro do fluido menos a pressão atmosférica, que é a pressão da própria coluna de ar. Quando a gente tem uma pressão manométrica, a gente pode sempre ter ela positiva ou negativa, dependendo qual que é o valor dela em relação à pressão atmosférica. Então, vamos tentar mostrar agora um manômetro, que seria um medidor de pressão, que exclui o efeito da pressão atmosférica, né? Então, aqui eu tenho ao lado esquerdo um tanque com gás que vai ser medido a pressão manométrica PM que está aqui. Esse gás, ele está com uma interface com um líquido que está nesse tubo em forma de U aberto. Então, a gente pode fazer igual ao Torricelli e considerar que nessa interface gás-fluido, na mesma altura desse fluido, tem que ter a mesma pressão. Então, quem que é a pressão que está aqui do lado direito? É o peso dessa coluna de água, ρGH, né, por unidade de área, que é o ρGH, mais a pressão atmosférica. É o que eu tenho aqui do lado direito. E do lado esquerdo, quem que eu tenho? Do lado esquerdo, eu só tenho a pressão manométrica, porque isso aqui não é um tubo aberto. Então, como o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, nós podemos descrever que a pressão manométrica ela vai ser, então, a pressão do lado direito menos a pressão atmosférica, ou seja, o próprio ρGH. Então, na hora que a gente está medindo a pressão lá no pneu, né, do carro, ele já está te passando a pressão manométrica. Então, aqui é o exemplo de um manômetro de tubo aberto. Então, agora a gente entra no princípio de Pascal. A ideia da sessão é conhecer o princípio e depois relacionar esse princípio, né, no funcionamento de um macaco hidráulico. Então, o princípio de Pascal tem a ver com a transmissão da pressão de um fluido incompressível. Então, se eu tenho uma variação de pressão sobre um fluido, essa variação vai ser idêntica para todos os pontos dentro do fluido. Tá? Então, vou considerar um cilindro e ele tem um líquido aqui dentro com uma certa pressão, e aí eu tenho bolinhas de chumbo que eu posso colocando aqui nesse êmbolo e, obviamente, aumentando a força-peso. Aumentando a força-peso por unidade de área, eu vou estar aumentando a pressão do meu líquido. E aí, quando eu aumento uma pressão no meu líquido colocando mais bolinhas, ele vai aumentar a pressão em todos os pontos do líquido. Então, vamos supor que nesse ponto P eu tinha 1 pascal de pressão. E aqui no ponto, no meio aqui, ó, eu tinha meio pascal de pressão. Se eu vim cá e coloquei 1 pascal de pressão externo, aonde era 1 virou 2, aonde era meio virou 1,5. Ou seja, todos os pontos do fluido vão aumentar de 1. Então, a variação da pressão em todos os pontos do fluido sempre vai ser igual à variação de pressão gerada externa.
e não depende da altura. A pressão no fluido continua respeitando a equação ρgh da altura, mas o que ela vai aumentar não tem nada a ver com a altura, tem a ver só com a pressão externa. Vamos agora entender o princípio de funcionamento do macaco hidráulico. Aqui é um desenho um pouco simplificado, mas a ideia seria que a gente tem um fluido que está sendo comprimido aqui, em geral vai ser um óleo, e aí eu vou fazer uma força, empurrar esse fluido para baixo uma certa distância, ou seja, eu vou estar realizando um trabalho, força vezes distância, e aí esse trabalho, que eu vou fazer uma força numa distância muito grande, vai ser transformada numa força muito grande numa distância pequena do lado de cá, sendo suficiente para levantar um carro, por exemplo. Então vamos tentar analisar a pressão de entrada, a pressão de saída, ou seja, as forças de entrada e de saída, o deslocamento do volume de entrada e de saída, que tem que ser o mesmo. Então, primeiro, considerando que a pressão de entrada é igual à pressão de saída, porque se eu empurrei esse cara para baixo, e ele é um fluido incompressível, significa que ele vai empurrar a saída com a mesma pressão que foi feita aqui. Então, pressão é força por unidade de área. Então, a força de entrada sobre a área da entrada tem que ser igual à força de saída sobre a área de saída. Então, eu posso descrever a minha força de saída como sendo a força de entrada, a área de saída sobre a área de entrada. Volume de entrada é igual a volume de saída. Se eu vim cá e abaixei esse pistão uma distância dE, eu movi um volume. Se o líquido é incompressível, esse volume que eu movi para baixo tem que ser igual ao volume que vai mover para cima. Senão eu vou estar perdendo ou ganhando fluido. Então, para que isso seja verdade, a área de entrada vezes a distância de entrada tem que ser igual à área de saída vezes a distância de saída. Então, é aqui que entra um pouco da mágica, né? Porque se minha área de entrada é pequena, mas a minha distância de entrada é muito grande, eu consigo, do lado direito, fazer subir uma área grande uma distância pequena. Por exemplo, aqui eu andei 10 metros num tubinho de 10 centímetros. E às vezes esses 10 metros num tubinho de 10 centímetros vai ser o suficiente para me ver 2 metros uma área de um carro, por exemplo. Tá? Então, isolando a distância de saída, igual a gente fez com a força de saída, ela é a distância de entrada vezes a área de entrada sobre a área de saída. Então, a gente deduziu essas duas equações, com isso a gente consegue calcular o trabalho de entrada e ver como que ele se relaciona com o trabalho de saída. Tá? Aqui é só para mostrar que se você faz uma pressão do lado de cá, né, essa pressão vai aumentar em todos os pontos e vai gerar a mesma pressão na região onde está o carro. Então, se a gente substitui a força de saída e a distância de saída... Mais tarde. Vou dar agora. Não, pode ser mais tarde. Ou se for agora, é 10h30. Então, a força de saída vezes a distância de saída, a gente vem cá e substitui pelas equações que a gente achou. Força de saída é força de entrada sobre a área de saída sobre a área de entrada, distância de saída distância de entrada sobre a área sobre distância. A gente vê que vai cortar os dois lados. E a gente vê que tem conservação de energia no macaco hidráulico, porque o trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída, como tem que ser. Então, se eu aplico uma força numa distância maior, eu posso ter uma força maior numa distância menor e levantar o carro. Então, a vantagem do macaco hidráulico é que a força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada numa força maior aplicada a uma distância menor. Antes da gente entrar no princípio de Arquimedes, eu vou voltar lá no simulador em Java, que eu acho que lá dá para mostrar a diferença de pressão. Deixa eu ver se é nesse. Não, vamos voltar aqui. Ó. Eu acho que eles têm um outro de pressão aqui. Não é eletricidade, nem luz. Olha aí.
É que ele tinha um simulador de pressão. Vamos ver se vai dar aqui. Se vai dar. Que tinha como você colocar uma massa. Esse daqui não tá dando. Aqui, ó. Esse aqui dá pra colocar uma massa, ó. Pra gente mostrar o que eu falei com vocês. Então aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo. Vou botar um nível aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Em 1 metro. Quanto que ele tá medindo? 104,285. Vou colocar aqui a 2 metros. 114. Vou botar aqui. 114. Tenta botar 285. Aí. E aqui embaixo, sei lá. Não quer medir, não? Tá. 123. Aí o que acontece? Na hora que eu brincar agora e colocar um peso de 500 quilos aqui, né, sobre a água, ele vai aumentar a pressão, né, em todos os pontos do recipiente, devido a essa diferença de pressão que vai estar aqui. E aí todos os sensores vão variar da mesma forma essa pressão. Então, quando eu coloquei 500 gramas, ó, aqui foi para 105, 115, 124. Se eu tiro 104, 114, 123. Ou seja, a variação de 1 kPa aconteceu da mesma forma para os 3 sensores. Tá? Era isso que era para vocês perceberem. Então, ó, 104 vai virar, aqui, ó, 104 vai virar 105, 114 vai virar 115 e 123 vai virar 125. 124, né? Então, só para vocês verem que a variação de pressão aconteceu em todos os pontos do fluido. Agora a gente entra no princípio de Arquimedes. A ideia é conhecer o princípio de Arquimedes, a relação entre força de empuxo e massa de um fluido deslocado, a relação entre a força gravitacional em um corpo que está flutuando, e a relação entre a força gravitacional e a massa do fluido de um corpo que está flutuando, saber a diferença entre peso aparente e o peso real. Calcular o peso aparente se o corpo está parcial ou totalmente submerso em um fluido. Então, segunda consta na história de Arquimedes, que morreu aí 2 séculos antes de Cristo, ele percebeu que quando ele estava tomando banho, o seu corpo se tornava mais leve. E ele percebeu que existia uma força de um líquido sobre o corpo dele que empurrava ele para cima, aliviando esse peso do corpo. E ele chamou essa força de empuxo e ele pesou e mostrou que o empuxo ele tem o mesmo módulo do peso do líquido que se derramou quando ele estava submerso. Ou seja, a dedução, né, da equação do empuxo ela é empírica mesmo. Né? Então, o empuxo é igual ao volume do peso, o peso do volume deslocado de líquido. Tá? Como é um líquido, em vez de usar massa, nós vamos usar a densidade vezes o volume. Tá? Então, E é o empuxo sobre o corpo, ρ a densidade do líquido, V o volume do líquido deslocado e G a aceleração da gravidade. Então, a gente tem que lembrar, né, que dependendo da densidade do corpo e a densidade do líquido, né, por exemplo, se o líquido e o fluido se o fluido e o corpo tiver a mesma densidade, significa que o corpo vai ficar tranquilo, né, em qualquer posição dentro do fluido, porque o peso é igual ao empuxo. Ou seja, ele tem um equilíbrio de força zero, aonde você colocar ele dentro do fluido, ele fica. Se o peso do objeto, né, for maior, se a densidade do objeto for maior do que a do fluido, ele vai ter um movimento acelerado para baixo, porque o peso é maior do que o empuxo, e se a densidade média do corpo for menor do que o fluido, ele vai ser acelerado para cima, porque o empuxo é maior do que o peso, e quando ele está parcialmente submerso, ele vai ter um peso aparente menor, que vai ser igual ao peso menos o empuxo. Nós vamos ver esses 4 casos com detalhes agora. Então, esse experimento vocês poderiam ter feito 200 anos antes de Cristo, se vocês fossem Arquimedes, não tem nada de outro mundo.
ele pegou aqui, então, um dinanômetro, está marcando 10 newtons como sendo o peso desse bloco de 1 quilo de algum material. Vamos supor que seja ferro, não sei. E aí ele vai colocar parcialmente esse bloco de ferro, por exemplo, dentro do fluido. E ele reparou que na hora que ele colocou quase todo o corpo, ele não colocou o corpo todo ainda, o peso já foi de 10 para 7 newtons. Ou seja, existiu uma força de 3 newtons que está empurrando esse corpo para cima. E aí ele pesou qual que era o volume do líquido que foi deslocado, porque ó, o líquido já estava no limite da boca. Na hora que você colocou um volume maior, ele transbordou. O que transbordou é exatamente o volume do sólido que você colocou aqui. E ele reparou que o peso do volume deslocado é exatamente o peso do empuxo que está aliviando o peso do corpo. Então, os 3 newtons que caiu foi os 3 newtons de empuxo que está diminuindo a força-peso de 10 para 7. Aí ele continuou descendo com esse corpo. E ele reparou que na hora que o corpo está totalmente submerso, não altera mais a força de empuxo. Por quê? Todo o fluido deslocado já é o volume do corpo. Então, agora o fluido deslocado deu um peso de 4 newtons e o valor do empuxo final ficou sendo de 4 newtons nesse corpo com essas dimensões. E o peso aparente do corpo agora, dentro da água, é de 6 newtons. Então, o peso era 10, menos a força de empuxo, que é 4, gera o peso aparente de 6. Então, a força de empuxo é de cima, é uma força que exerce para cima, né? Que um fluido exerce sobre um objeto submerso. E essa força ela tem microscopicamente a origem devido à pressão relacionada à umidade. Então, vou imaginar aqui, ó, que eu tenho um líquido, né, dentro do recipiente, eu tenho um buraco aqui nesse líquido. Se eu tenho esse buraco, como que vai ser a força, a resultante das forças nesse buraco? Vocês lembram que quanto mais próximo da superfície, menor a pressão. Quanto mais fundo, maior a pressão. Então, se eu somo todas essas forças aqui, é como se ela tivesse uma força resultante para cima, que é o empuxo. A soma desses vetores aqui vai dar força de empuxo. Então, se eu coloco um objeto mais denso do que o líquido, como uma pedra, o empuxo é menor do que a gravidade e o objeto desce. Se eu coloco um objeto que a densidade é menor do que a do fluido, então o empuxo é maior do que a força-peso e o objeto sobe. A pedra e a madeira deslocam a água que ocuparia o mesmo espaço. De acordo com o princípio, quando o corpo está total ou parcialmente submerso no fluido, a força de empuxo age sobre o corpo. Ela é apontada para cima e tem um módulo igual o peso do fluido deslocado pelo corpo. O módulo da força de empuxo é dado por massa do fluido deslocado, que é o volume vezes a densidade, vezes a gravidade. Quando um bloco de madeira flutua na água, significa que o empuxo é maior do que a força gravitacional que o corpo está submetido. Ou igual, dependendo, né? Nesse caso aqui é igual. Desculpa, quando ele está flutuando é igual, né? A força de empuxo é igual à gravidade. Se ele está parcialmente, né, submerso. E, nesse caso, né, a força gravitacional é igual ao peso do fluido deslocado. Então, ou seja, a força gravitacional é igual à força de empuxo. A relação entre peso aparente e o peso real é dada por essa equação. Então, o peso aparente é o peso real fora do líquido menos a força de empuxo no líquido. Então, peso aparente é igual ao peso no ar menos a força de empuxo. Vamos um teste aqui para vocês treinarem se entenderam, né? A gente tem um pinguim que flutua. Primeiro, num fluido de massa específica, densidade ρ0. Depois, num fluido de massa 0,95 e depois um de fluido de massa específica 1,1. Então ele pegou o menos denso ao mais denso, né? Ordene a massa específica de acordo com o módulo da força de empuxo exercida sobre o pinguim, começando pela maior. O que vocês acham aí? O pinguim está flutuando nos 3 fluidos. Se ele está flutuando nos 3 fluidos, o que significa?
a densidade dele é a mesma da do fluido? O pinguim tem sempre a mesma densidade. O que está mudando é a densidade só do lago, né? Que ele está se submergindo, que ele está flutuando. A massa dele é sempre a mesma. Aí ele flutua tanto num líquido de densidade ρ, como num que tem 5% menos ρ e 1%, 10% mais de ρ. Ele flutua nos três. Então, qual seria a maior força de empuxo? Ela é igual nos três? Ela é maior em algum? Se for maior, ela é maior em qual? Para qual? Então, como a gente viu, se o objeto está flutuando, o empuxo é igual ao peso. Então, independente da densidade, todas vão estar empatadas com o mesmo valor de empuxo. Agora, se eu tenho um fluido mais denso, esse fluido mais denso vai gerar uma variação de volume deslocado menor. E se eu tenho um corpo menos denso, o volume vai ser maior. Então, ele pede para ordenar a massa de acordo com o volume do fluido deslocado, começando pelo maior. Então, o maior fluido deslocado acontece com a menor densidade, que é 0,95 ρ0. Depois é para ρ0, depois o volume 1. Se tiver alguma dúvida, vocês podem parar e me perguntar, tá? Vamos fazer um cálculo agora quantitativo para descobrir o quanto que um bloco está submerso, sabendo as dimensões do bloco, a densidade dele e a densidade do fluido. Então, qual é a altura submersa do bloco? Hzinho. Então, a primeira ideia é, se o bloco está flutuando, o empuxo é igual ao peso do volume deslocado. O empuxo é o peso do volume deslocado e ele é igual à força-peso do bloco todo. Foi o que a gente acabou de aplicar para o pinguim. Então, qual que é a força de empuxo? É o fluido, massa do fluido vezes a gravidade. Qual que é a força peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Então, a força de empuxo é igual à massa do fluido vezes a gravidade. Então, a massa do fluido eu posso descrever como sendo a densidade do fluido vezes o volume. E o volume do fluido eu posso definir como sendo a altura Hzinho mais um comprimento C mais uma largura L. Então, e o peso do corpo mergulhado, né, o peso do bloco, né, ele é a densidade do bloco vezes o volume do globo, que dá o volume, a massa do bloco vezes a gravidade. E o volume eu posso escrever como sendo CLH. Então, para eu calcular o peso do bloco, entra o volume todo. Para eu calcular o peso do fluido deslocado, entra somente o peso do fluido que foi submerso. Então, se o corpo está parado, a força de empuxo menos a força peso é igual a zero, corta o comprimento e a largura, e a gente chega que a altura que vai ficar o nível da água é 6 centímetros. Abaixo, de baixo para cima na superfície, né? E se esse objeto fosse totalmente submerso com a mão e depois ele fosse solto? Se ele fosse todo submerso, ele vai ter uma força de empuxo maior do que a força da gravidade. Porque a força da gravidade agora, a força de empuxo vai considerar o volume total do objeto. Aí, ao fazer a conta, força de empuxo menos a força da gravidade é igual a ma, a gente descobre que a aceleração vai ser de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente terminou a parte da hidrostática. Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos, alguma coisa assim, ou continuamos? Pode continuar. Professor. Pode continuar, né? Tá. Então, aí a gente terminou até a seção 15.5. A parte da hidrostática, né? Que é o fluido em repouso. E a partir daqui, da seção 14.6, a gente vai entrar com a
ideia da equação da continuidade, que são fluidos em movimento. Então, a ideia é conhecer primeiro escoamento laminar, incompressível, não viscoso e irratacional, que é o escoamento que a gente considera nas nossas análises, conhecer o conceito de linhas de fluxo e usar a equação da continuidade para relacionar a área com a velocidade de um fluido. Conhecer e aplicar o conceito de vazão e de vazão mássica. Então, primeiro, é muito complicado descrever fluidos reais. Então, para isso, né, em geral, a gente vai considerar somente um regime que a gente chama de laminar. Então, aqui está um exemplo, né, por exemplo, a fumaça saindo de um cigarro, ela sai primeiro no regime laminar, onde ele segue linhas de vazão, né, bem definidas, e existe o regime turbulento, que é quando você não consegue descrever o movimento perfeitamente do que está acontecendo, né? Não é tão previsível, né? Um fluxo, em geral, ele vai ser volume por unidade de tempo. Então, ele pode ser metros cúbicos por segundo, litros por segundo, né? E a gente vai trabalhar, então, com fluxo sempre laminar, tá? E aí, quais são os 4 pré-requisitos desse fluido ideal nesse regime laminar? O primeiro é isso, né? A velocidade do fluido não varia com o tempo, ela sempre tem uma velocidade constante. O escoamento é incompressível, ou seja, a densidade do fluido também é constante. Ele é não viscoso, ou seja, não tem resistência do fluido de atritar com o próprio fluido ou com as paredes, a gente não considera. E, por último, o fluido não gira em torno do seu centro de massa, ele só se transloca. Porque se a gente fosse considerar que ele gira, uma parte da energia estaria sendo gasta nisso também. Como que a gente pode visualizar o escoamento de um fluido usando um traçador? Cada partícula do traçador torna visível uma linha de fluxo. Então, aqui eu tenho as linhas de fluxo, que são as linhas que estão representando aonde as partículas estão se movendo com uma certa velocidade, e essas linhas de fluxo vão ser sempre paralelas, né, tangentes à trajetória, e a velocidade, né, sempre vai ser tangente à linha de fluxo. Aqui é um exemplo de uma linha de fluxo em torno de um objeto que está aí no meio, e aí como que ela sai, né, da região do objeto e depois ela volta. Vou mostrar esse regime de laminar, por exemplo, ele é utilizado na indústria automobilística, de aviação, né? Para medir a aerodinâmica, né, por exemplo, dos carros, né? Túnel de vento, peraí. Então, como é que você faz o teste? Você vai colocar o carro sobre sensores de pressão. Aqui já é um teste só para você ver a aerodinâmica, né? Mas no primeiro momento você vai colocar um carro sobre sensores de pressão, vai ter uma hélice, tipo uma turbina de um avião, fazendo uma velocidade de 50, 100, 200 km por hora, que seria a velocidade do vento quando o carro está nessa velocidade, e aí você vai mandar uma fumaça, né, um traçador, mostrar qual que é o caminho que está fazendo esse fluido. E aí isso é feito, né, com carros, com pontes, com vários. Então ele está a 198 km por hora, e ele coloca qual que seria o efeito, por exemplo, de ter o aerofólio. Olha lá, vocês conseguem ver, está vindo o fluido para cá, o aerofólio está servindo para receber esse fluido e aumentar a aderência do carro com o chão, porque ele vai pressionar a roda traseira contra o chão. Você pode mostrar como que o fluido entra, por exemplo, pelo carburador, resfria o motor, e aí está saindo, né, nessa entrada de ar, né, e está saindo por cima. Olha lá, o regime de fluido laminar, ó. Vem o fluido aqui numa certa velocidade, segue a aerodinâmica do carro e aí mantém ele estável.
Então, você pode fazer essa modelagem aerodinâmica no computador, por simulação computacional, e aí depois você faz o seu produto, né? Você coloca num túnel de vento e mede, né, o valor de verdade. Tá? Então, a velocidade do fluido depende da área de seção reta. Se o fluido for incompressível, a vazão é a mesma em qualquer área de seção. Então, a gente tem uma equação de continuidade que a gente vai desenvolver aqui. A primeira coisa que eu acho que todo mundo já percebeu é, se você está regando uma planta ou você está limpando alguma coisa com uma mangueira, e aí você deixa a mangueira aberta, você vê que vai sair um volume de água com uma velocidade muito pequena, não é isso? E esse volume de água, né, não vai ter tanta pressão. Aí, o que você quer quando você quer que a velocidade dessa água seja maior? Você vai tampar a ponta da mangueira com o seu dedo e vai apertar. Na hora que você apertou, você vai fazer com que o jato agora alcance uma distância mais longe, porque ele ganhou velocidade. O que você fez no final das contas? Você reduziu a área da saída. Mas a vazão, que é o volume por unidade de tempo, tem que ser a mesma. Então, se eu venho cá de A1 e diminuo a minha área A2, para o mesmo volume passar aqui do que está passando aqui, a velocidade tem que ser muito maior, porque a área agora é menor. E é isso que a gente vai ver. Então, o volume que está passando por essa região 1 aqui, ó, é a área dessa seção vezes a distância x1, essa altura x1. E como que eu posso descrever essa distância x1? A distância x1 é a velocidade desse fluido vezes o tempo. Então, o volume 1 é a 1v1 vezes ΔT. O tempo que atuou essa velocidade vai ser a distância que ele percorreu. Da mesma forma, o volume desse pedaço 2 é a área 2 vezes o deslocamento x2, e eu posso descrever esse deslocamento x2 como sendo a velocidade vezes 2 no intervalo de tempo que ela atuou. A vazão, a gente viu, é o volume por unidade de tempo. Então, o volume 1 dividido pelo tempo é a vazão 1. O volume 2 dividido pelo intervalo de tempo é a vazão 2. E a gente tem a conservação da massa, que é a quantidade de massa que passar aqui, a vazão de massa que tem que ser igual a daqui, para você não estar criando nem perdendo massa. Então, a aceleração vezes a velocidade no ponto 1, a área vezes a velocidade no ponto 1 é igual à área vezes a velocidade no ponto 2, ou seja, a área vezes a velocidade é a mesma em qualquer ponto desse recipiente. Então, se você, numa mangueira, diminui a área 2, colocando seu dedo e tampando metade da área, você faz com que a velocidade da água saia com o dobro. Se você diminuir 1/4 da área, a velocidade aumenta 1/4. Então, é isso que essa equação está mostrando. Diminui a área, que o fluido vai ganhar mais velocidade, porque ele tem que ter conservação da massa que passa por ali. Então, a vazão pode ser descrita, né, de um fluido como sendo a área vezes a velocidade. Ó. A área é metro quadrado, velocidade é metros por segundo, isso aqui tem metro cúbico por segundo. Mas e se eu não quiser descrever a minha vazão do fluido através do volume, eu posso descrevê-la através da massa. E aí, para descrever através da massa que entra e a massa que sai, eu só multiplico ele pela densidade. Tá? Aí eu tenho metro cúbico, que é volume vezes a densidade, vai dar quilograma por segundo. Então, a vazão de massa que passa nesse ponto menor tem que ser igual a essa que passa nesse ponto maior para conservar a massa de material. Vou apagar isso aqui para a gente fazer juntos. A figura mostra um encanamento, indica uma vazão que está em centímetros cúbicos por segundo, e o sentido do escoamento nos canos, exceto um. Só esse cano aqui, ó, que não tem o escoamento, então qual que é a vazão, o quanto que passa por ele, e ele passa saindo ou entrando em relação à tubulação. Então a ideia desse problema é a gente fazer conservação de massa. Por quê? Aonde está entrando ou saindo fluidos, nós não podemos ter fluido sendo criado. Então, a gente vai usar, né, as informações que a gente tem aqui. Deixa eu ver se acho que vou ter que sair aqui. Ó. Isso.
Então, por exemplo, ó, nesse caso de cá, vamos tentar fazer junto. Eu tenho... Peraí. Isso. Eu tenho, então, ó, 4 centímetros cúbicos por segundo entrando e 6 centímetros cúbicos por segundo saindo. Se aqui entra 4 e aqui sai 6, quanto que tem que estar passando por aqui? Alguém chuta? 2, não é isso? Ou seja, 4 vem daqui, soma com 2 daqui e vem 6 para cá. Beleza? Agora vamos ver o que a gente tem entrando e saindo. Ó. Aqui sai 2, aqui entra 5, aqui entra 8, aqui sai 2. E aqui entra 4. Então, quanto que eu vou ter que ter aqui? A soma de todo mundo tem que ser zerada pelo que está aqui, né? Então, aqui, ó, vamos tentar fazer por partes, né? Se aqui está passando 8, aqui está passando 5, então está entrando aqui, ó, 13. Se aqui entra 13 e aqui sai 2, então aqui tem que estar entrando 11. Então, para cá, ó, é 11 que eu tenho, ó. Não é isso, ó? 11 que vem para cá. Então, vamos lá. 8 entra, 5 entra, 2 sai, 2 entram, né? Então, aqui eu tenho, ó, 2 mais 2, 4 saindo, e eu tenho 13 entrando. Então, no final, eu vou ter quantos entrando para cá? 9, não é isso? Tu não consegue ver isso, ó? Para cá, né? Aonde que ele vai, ele não sabe, mas para cá entra 9. Ó. Entra 8, com 5 entra 13, 2 sai para lá, sobra 11, 2 sai para lá, sobra 9, 9 está vindo para cá. Então, aqui, se eu tenho 4 vindo e 9 vindo, então eu vou ter 13 saindo. Então, essa aqui é a ideia, fazer a conservação, né, da massa. Não pode entrar mais do que está saindo, nem entrar menos do que está entrando. Um outro problema interessante para a gente fazer, para aplicar a vazão, é, se vocês abrirem uma torneira em casa, vocês vão reparar que essa torneira ela vai afunilando o valor da quantidade de água à medida que a velocidade dessa água aumenta. E isso pode ser explicado pelaquela regra da vazão. Se aqui na torneira a velocidade é baixa, então a velocidade é baixa, e aí você tem uma área grande que está saindo com um certo volume, que é a área vezes a velocidade. À medida que a água ganha aceleração devido à gravidade e a velocidade aumenta, se você mantesse a mesma área, você está ganhando fluxo aqui. Então, para manter o mesmo fluxo com ganho de velocidade, a área de seção do fio de água se diminui. Então, qual que seria, né, a diferença da área desses dois níveis separados, né, por uma altura h? Então, primeiro que a área inicial e a velocidade inicial, a vazão que eu tenho na entrada tem que ser igual à vazão de saída. A área vezes a velocidade da saída. E aí a gente pode descrever a área A0 e A, nós temos aqui dado pelo problema, né? E as velocidades nós ainda não temos, mas é o que a gente vai calcular utilizando as equações da cinemática. Então, para descobrir qual que é a velocidade que ele vai chegar numa altura h, eu posso usar aquela equação de Torricelli, que é a equação onde eu não preciso me preocupar com o tempo, e sim com a distância que atuou a aceleração. Então, a velocidade final na altura h é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a altura vezes a gravidade. Substituindo, então, combinando as duas equações, né? Eu posso isolar a velocidade zero, por exemplo, aqui, né? Eu quero saber a velocidade... quer saber a vazão da torneira, né? Então, eu posso isolar qualquer velocidade,
Aí eu vou ter duas equações, duas incógnitas, e aí eu descubro que a velocidade, por exemplo, inicial que ele sai, vai ser 2GH vezes a área ao quadrado sobre a diferença do quadrado das áreas. Então, a velocidade da entrada, né, quando ela sai daqui, é 28,6 centímetros por segundo. Se eu quero saber qual que é a vazão da torneira, é a velocidade vezes a área. Então, essa torneira tem uma vazão de 34 centímetros cúbicos por segundo. Aí nós vamos para a última seção, que é a equação de Bernoulli. Ela vai acrescentar novos termos, então ela vai calcular também, né, a energia cinética específica a partir da massa específica e da velocidade do fluido, saber que a pressão de um fluido é um tipo de energia, calcular a energia potencial gravitacional específica e usar a equação de Bernoulli para correlacionar valores de energia em dois pontos de uma linha de um fluido e saber que a equação de Bernoulli é uma consequência da lei de conservação de energia. Então, a gente tem aqui agora um fluido que ele está saindo de uma certa altura, indo para uma altura maior, né? Ou seja, está tendo um ganho de altura. Ele está indo de um tubo fino para um tubo mais grosso, ou seja, ele está variando a área de seção, e ele tem uma certa pressão de entrada e pressão de saída, que também tem que entrar nessa conservação. Então, como que a gente faria, né? A conservação de energia nesse caso, né? A gente teria que essa porçãozinha de fluido aqui que está em azul, que tem o mesmo volume dessa porçãozinha de fluido que está em verde, a gente pode tratar ela, no primeiro momento, como se ele fosse um objeto, né, de massa M1, e aí esse objeto de massa M1 ele está sofrendo um trabalho ao ser empurrado por essa pressão, que é um trabalho 1. Então alguém está empurrando ele para ele querer ir para frente, fazendo esse trabalho 1. Esse fluido que está aqui, ele tem uma velocidade, então ele tem uma energia cinética que é meio de mv2. Da mesma forma, né, ele vai ter uma certa altura em relação ao chão, então ele tem uma energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Na hora que esse fluido sai daqui e vai para esse ponto de cá, eu tenho que ter conservação de energia. A energia total que somada tem que ser igual a daqui. Então aqui ele vai chegar e vai realizar um trabalho para empurrar o fluido que está na frente dele, um trabalho W2. Ele chega com uma nova velocidade aqui, então ele vai ter uma nova energia cinética meio de mv2, e ele chega com uma outra altura H, então ele vai ter um outro nível ρgH, energia potencial acumulada. Só que eu não vou descrever esse fluido, igual está do lado esquerdo, como massa. Eu vou descrever ele como um fluido usando a densidade. Para fazer isso, eu vou dividir todo mundo na equação pelo volume do fluido. E ao dividir pelo volume, eu vou chegar na equação da continuidade pela densidade e pela velocidade, que a gente chama, né, igual ele chamou aqui, né, energia potencial específica, ele chama de pressão específica e energia cinética específica. Então, na hora que eu divido pelo volume os dois lados da equação, x1 sobre V1, x1 vezes V1, F1, que é o trabalho 1, dividido pelo volume, vai sobrar a área aqui embaixo. Então, vai sobrar a força sobre a área, que é a própria pressão 1. O segundo termo, se eu substituo a densidade vezes o volume no lugar da massa, corto o volume com volume, e aqui virou densidade vezes a velocidade ao quadrado. Se eu substituo a massa pela densidade e o volume, corto o volume com volume, e eu chego na energia potencial específica, ρGY. Então, agora eu posso montar os dois lados da equação. P1 mais a energia cinética desse elemento do fluido, mais a energia potencial desse elemento de fluido, tem que ser igual a P2 mais a energia cinética que o fluido vai chegar aqui, mais a energia potencial elástica que ele vai chegar nesse ponto. Então, esses dois lados da equação já são a equação de continuidade, onde o termo meio de ρV é chamado de energia cinética específica, e o termo ρGH, ou ρGY, é chamado de energia potencial específica.
Então, de uma certa forma, a gente pode escrever que em qualquer ponto que esse fluido estivesse movendo, o produto pressão mais meio de ρV2 mais ρGY é sempre constante. Então, se ele aumentou a altura, por exemplo, o Y, consequentemente, vai cair a pressão ou a velocidade. Então, essa equação vai se transformando, né? Uma outra forma de escrever a equação de Bernoulli é se a gente colocar que o fluido está em repouso. Se ele estiver em repouso, a gente elimina o termo da energia cinética e ele vira a equação anterior que a gente deduziu na parte de hidrostática. Então, reparem para você ver. Se eu eliminar esse termo da energia cinética, eu chego na equação da hidrostática, onde a pressão altera com o GH. Agora, se eu tenho um tubo horizontal, onde a altura não altera, eu vou ter relacionando só a pressão e a velocidade. Então, a pressão e a velocidade do fluido, de um certo lado, tem que ser igual à pressão e a velocidade do fluido do outro lado. E isso explica o princípio de funcionamento da asa de um avião. Por que um avião flutua? Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês com um pedacinho de papel essa ideia, que é o que está desenhado aqui para vocês, né, em relação ao princípio, né? Então a gente tem que imaginar o seguinte, né? Se um avião que está no mesmo plano, né, a asa ela vai ter um formato, vamos tentar ver aqui, ó. Sobre a asa, em cima da asa e abaixo da asa, eu tenho fluidos com velocidades diferentes. Se a asa tivesse exatamente centrada, embaixo e em cima eu tenho a mesma velocidade, consequentemente embaixo e em cima tem a mesma pressão, e aí a asa vai ficar, vamos falar assim, parada no ar, né? Aí vamos supor que você quer subir o avião, você quer que existe uma força abaixo da asa para empurrar a asa para cima. Então, para isso acontecer, o avião ele tem que ter um flat, ele tem um nomezinho, né, as abinhas dele, que vão fazer com que o vento passe com uma velocidade maior, ou embaixo ou acima da asa, dependendo do que você quer. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Se a velocidade abaixo da asa for menor do que a velocidade acima da asa, ou seja, a velocidade abaixo da asa é menor do que a velocidade acima da asa. Para compensar, a pressão embaixo da asa é maior do que a pressão em cima. Se a pressão embaixo é maior, vai existir uma força resultante empurrando para cima a asa. Então, para a gente demonstrar isso, ó, eu vou pegar um pedacinho de papel. A gente pode ver que esse pedacinho de papel, normalmente, né, aqui, ó, ele fica caído por causa do peso que a gravidade exerce. E aí, o que eu vou fazer para levantar esse papel? Eu vou soprar ele por cima. Porque se soprar ele por cima, eu aumentei a velocidade de cima em relação a embaixo. Se a velocidade em cima é maior, a pressão vai ser menor do que embaixo. Se a pressão é menor, ao aumentar a velocidade em cima, ele vai subir. Vamos ver se é verdade, ó. Vou pegar um papelzinho maior aqui, porque esse aqui não está querendo nem ficar caído, né? Aí. Professor, a sua câmera está desligada. Ah, é? Deixa eu voltar aqui. Tá não, tá? Eu tô me vendo aqui. É porque eu tô com dois logins, tá? Eu tô com um login que é do computador que não tem câmera. Que é esse aqui que eu vou abrir e fechar aqui pra vocês verem, ó, que fica laranja. E eu tenho um outro login aí em cima escrito Gustavo Fosco. Procura aí que você vai achar aí no meio dos alunos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Ah, tá, porque eu tô apresentando, né? Deixa eu parar a apresentação rapidamente. E aí? Vê se vocês conseguem ver melhor aí. Estão vendo? Deu pra ver? Sim. Então aqui, ó. Peguei um pedacinho de papel. Tá ele aqui, caindo, né? E eu vou soprar sobre ele, ó. E é o que acontece. Quando eu sopro acima dele, a velocidade em cima é maior do que embaixo, a pressão em cima é menor do que embaixo, e vai aparecer uma pressão maior embaixo, empurrando ele para cima. Perceberam? Vocês podem fazer o teste em casa. Então, ao empurrar um papelzinho,
automaticamente você faz com que aumente, né, a pressão embaixo dele. Esse é o princípio de funcionamento da asa. Vamos fazer aqui um exercício mais quantitativo para aplicar esse princípio de Bernoulli, né? Então, a gente tem um tubo que se afina, né? Então, ele começa aqui com uma área de seção A1 e uma certa velocidade. E aí, depois de percorrer um certo caminho L, ele chega numa nova área de seção, A2, que é metade da área 1, e numa outra velocidade, tá? Ele fala que quando a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita, ou seja, a pressão daqui menos a pressão de cá, é igual a 4,120 Pascal. Então, qual que é a razão de etanol que está, a vazão, né, de etanol que está passando por aqui, devido a esse encurtamento? Então, a primeira ideia que a gente teria, né, é de aplicar a vazão mássica, né? O fluxo desse lado é igual ao fluxo desse. Então, a velocidade na área 1 com o produto da área é igual à velocidade vezes a área 2. Primeira parte. A gente relaciona áreas e velocidades. Depois a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, que vai relacionar pressão, velocidade e altura do lado esquerdo com pressão, velocidade e altura do lado direito. Nesse caso, a altura é a mesma, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, a gente pode cortar a altura dos dois lados. Então, quem vai alterar vai ser as velocidades dos dois pontos, né? Então, a gente pode reescrever, né, a razão em termos das áreas. Então, como A2 é igual a 1 sobre 2, eu venho cá e substituo e consigo escrever a velocidade 1 e a velocidade 2 em termos das áreas A1 e A2. Então, eu posso explicitar agora a minha vazão R em termos das duas equações, a equação 1 e a equação 2, e eu vejo que a minha vazão ela vai depender da diferença de pressão, da densidade e da área. Como a diferença de pressão é de 4.112 Pascal, né? Então, a gente calcula que a vazão de etanol, nesse caso, é de 2,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Se eu quisesse saber a vazão em quilos, eu multiplicava pela densidade do etanol. Alguma dúvida? Não. Aqui. Então, um outro exercício para a gente calcular. A ideia seria, né, aquela ideia de filme de faroeste, né? Um cara dá um tiro na caixa d'água e aí você tem, por esse furo, um jato de água que sai, igual está representando aqui. Então, qual que seria a velocidade que a água sai a partir desse furo, se o nível da água está uma altura H acima dele? Então, a gente poderia, da mesma forma, aplicar a ideia da vazão mássica, que seria a área vezes a velocidade, só que no nosso caso, a gente poderia, né, considerar que a nossa área da seção daqui de cima, ó, ela é muito maior do que a área desse furo da bala. Então, se a área zona é muito maior do que essa areazinha, a velocidade que esse fluido vai descer é desprezível comparado com essa velocidade que ele vai sair. Então, considerando isso, né, a gente pode considerar somente o termo da energia gravitacional e da velocidade. Então, aonde ele sai aqui, que é esse ponto P0, a gente considera a velocidade zero, porque é muito lento devido à área ser grande, sai esse termo. Os dois lados têm pressão atmosférica, tanto aqui quanto aqui, corta dos dois lados. A energia cinética, então, quando ele está saindo desse ponto, é zero, e a coluna está numa altura ρgh. Do lado direito, a nova altura agora vai ser zero, que a gente está considerando, e ele vai ter uma nova velocidade. Então, substituindo os termos na equação, pelos valores dados no problema, a gente vê que a velocidade ela é igual à raiz de 2gh. Ou seja, a velocidade que o fluido chega aqui é a mesma velocidade que ele teria se uma pedrinha tivesse caído daqui com aceleração, né, velocidade zero, e chegasse nesse ponto. Então, é a mesma velocidade que um objeto adquire ao cair de uma certa altura h, é a velocidade que esse fluido vai sair daqui e vai chegar aqui. Por curiosidade, né, para fechar
eu vou passar o efeito Magnus, que é uma aplicação da equação de Bernoulli, que é quando a gente vê uma bola de futebol, quando um jogador de futebol chuta com efeito, né? Por que a bola se curva ao longo da trajetória. Então, vamos supor uma bola que está girando sem... Está girando, não. Está se translocando, ela translada sem girar. Se ela está transladando sem girar, na hora que ela está cortando o ar que passar por cima e o ar que passar por baixo tem a mesma velocidade. Logo tem a mesma pressão, logo a bolinha segue a trajetória. Vamos falar assim. Agora, e se eu mando essa bola girando? Se essa bola está girando, reparem só, na hora que ela for passar com o ar que está em cima, a velocidade da bola, o giro da bola está no mesmo sentido do deslocamento de ar. Então, aqui ela vai gerar uma velocidade maior do ar. Aqui, pelo contrário, a bola está girando no sentido contrário do ar. Então, ela vai frear as moléculas de ar. Consequentemente, a velocidade acima da bola é maior do que a velocidade abaixo da bola. Se a velocidade aqui é maior, a pressão é menor. Se a velocidade aqui é menor, a pressão é maior. Então, vai aparecer uma pressão resultante para cima, deslocando essa bola para uma certa direção, igual está aqui para cima, dando um efeito, que a gente chama de efeito na bola. Uma outra curiosidade que a gente tem dos fluidos, também é só de curiosidade que eu coloquei aqui, é a tensão superficial. Geralmente, né, os átomos que estão na superfície, eles se atraem mais fortemente do que os que estão dentro do fluido. Com isso, você consegue muitas vezes equilibrar objetos que têm uma área grande, como uma moeda, como um clips, sobre a superfície de um fluido, mesmo ele sendo mais denso, e se você mergulhasse ele iria para o fundo do fluido. Resumindo o que a gente viu hoje, então, a gente viu a densidade, ou massa específica, como sendo massa sobre volume, vimos a definição de pressão como sendo força por unidade de área, vimos que a pressão ao longo de um fluido aumenta à medida que você vai aumentando a altura em relação ao nível da água inicial, e a gente tem o efeito da pressão atmosférica. Vimos pelo princípio de Pascal que uma variação de pressão num fluido se transmite para todas as paredes do fluido. Pelo princípio de Arquimedes, a gente viu que a força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, e vimos que o peso aparente para um fluido, para um corpo que flutua, é igual ao peso real menos a força de empuxo. Vimos que existe conservação de massa ou de vazão num fluido em movimento, ou seja, a área vezes a velocidade, que é metro cúbico por segundo, tem que ser constante em todos os pontos do fluido. Se você quer saber, em vez de volume, você quer saber em termos de massa, você multiplica pela densidade. Vimos uma equação de Bernoulli que relaciona o trabalho feito sobre o fluido, mais a sua energia cinética, mais a sua energia potencial, em cada ponto da transmissão desse fluido. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. O capítulo 14. Vocês têm alguma dúvida no capítulo? Vou parar aqui a gravação.